Olá, tudo bem? Por acaso você já teve a necessidade de utilizar ou mencionar alguma resolução do Conselho Federal de Farmácia? Seja um trabalho acadêmico ou seja no ambiente profissional? Você, por acaso, já citou alguma resolução do Conselho Federal de Farmácia que estava revogada? Ou citou alguma resolução em que você não tinha certeza da sua vigência? Cuidado que isso pode e compromete a qualidade e a credibilidade do seu trabalho, seja profissional ou acadêmica. Imagine, você vai apresentar um TCC e o professor, na hora que vai comentar o seu trabalho, questiona você sobre tal resolução que você citou, está vigente? Você fica meio incerto e afirma que está, enquanto que na verdade estava revogada. Cuidado que isso compromete fortemente a qualidade do seu trabalho. E às vezes, seu trabalho está muito bem escrito e você citou a resolução apenas na parte de introdução, mas a gente não pode citar uma resolução revogada como se ela estivesse vigente. Cuidado com isso. Muito menos no ambiente profissional. Você já é formado, não pode seguir uma resolução revogada. Pois bem, a ideia do vídeo de hoje é abordar esse assunto, para você não ser pego de surpresa, não ser pego no pulo. Como verificar se está vigente uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, o CFF? Essa é a ideia do vídeo de hoje. Esse vídeo eu acredito que é mais interessante para estudantes de farmácia ou farmacêuticos, ou até mesmo técnicos de farmácia e estudantes do técnico de farmácia. Então, eu acredito que essa resolução atende mais quem é da área de farmácia. O vídeo de hoje, na verdade, vai atender mais quem é da área de farmácia. Tá? Mas talvez seja interessante para outros profissionais que tenham necessidade de acessar essas resoluções do Conselho Federal de Farmácia também. Pois bem, mas para quem não me conhece, eu sou o professor Verano, sou farmacêutico, habilitado em homeopatia, especialista em manipulação farmacêutica e mestre em saúde coletiva. Sou autor de alguns cursos na plataforma Buizero. Também sou autor do e-book Introdução à Farmácia de Manipulação, que está disponível em PDF lá na Hotmart e para Kindle lá na Amazon. Eu irei colocar os links desses cursos e do livro, do meu e-book, na descrição e no primeiro comentário fixado. Dê uma olhada lá nos cursos e no e-book. Tenho certeza que alguns dos cursos e o e-book vai interessar para alguns de vocês. Tá joia? Por favor, não esqueça de assinar o canal, deixar o seu like, ativar a notificação para saber de novos vídeos. Escreva nos comentários sugestões para novos temas e novos vídeos. Tá joia? Muito bem. Então, como verificar se está vigente uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, o CFF, passo a passo? Então, vamos ver. Vamos começar com o nosso amigo Google. A gente vai entrar no Google e, em seguida, você vai entrar na página do Conselho Federal de Farmácia. Professor, esqueci qual é a página do Conselho Federal de Farmácia. Não tem problema. Vai lá no Google, escreve CFF. Caixa baixa, caixa alta, não tem problema. Então, cff.org.br. Clica lá, CFF. Muito bem. Você clicou? Já vai abrir o site. site.cff.org.br. É o site do Conselho Federal de Farmácia. Para quem por acaso não lembra ou não sabe, o Conselho Federal de Farmácia é uma autarquia que
normatiza e fiscaliza a profissão farmacêutica. Tá? Então, os farmacêuticos são regulados, fiscalizados pelo Conselho Federal de Farmácia. Né? Os cursos superiores têm seus conselhos. Medicina tem o seu conselho, enfermagem, né? Direito, arquitetura e por aí vai. Tá? O nosso conselho, a nossa profissão farmacêutica, ela já vai ser regulada pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, o que ela vai fazer? Ela vai emitir, publicar resoluções que nós farmacêuticos devemos seguir. Tá? Então, é muito importante a gente saber se tal resolução que eu vi em algum trabalho acadêmico, na minha pesquisa, está vigente ou não. O Conselho Federal de Farmácia, como eu falei, ela regula a nossa profissão farmacêutica. Então, ela vai ter resolução sobre a atuação do farmacêutico na manipulação, no hospital, na drogaria, na indústria, não importa. Tá? Questões de especialidade também, né? Farmacêutica. O que pode ser uma especialidade farmacêutica? Homeopatia, prescrição é permitido, né? Enfim, todos os assuntos correlacionados à profissão farmacêutica, o Conselho Federal de Farmácia vai regular e vai emitir resoluções. Tá joia? E, como qualquer resolução, ela pode ser alterada, pode ser revogada. Então é importante a gente seguir sempre a resolução que está vigente. Tá joia? Então, vamos ver aqui como a gente faz então para saber se determinada resolução do Conselho Federal de Farmácia está vigente ou não. Tá? Inclusive também vou mostrar para vocês como encontrar determinada resolução do Conselho Federal de Farmácia sobre determinado assunto, determinada área. A gente vai aproveitar o vídeo de hoje para mostrar isso também um pouquinho. Tá joia? Então vamos lá. Você entra lá no site do Conselho Federal de Farmácia, vai em institucional, lá em cima, e em seguida você clica em legislação. Tá? Conselho Federal de Farmácia, institucional, legislação. Aí agora você vai em resoluções e acompanhe nossas resoluções através do portal de transparência. Então, nessa parte aí que eu estou destacando que vocês vão clicar. Tá bom? Muito bem. Clicou. Assim que clicar, vai abrir uma página com as resoluções mais recentes. Tá? Então, nessa primeira página aí, nós temos as resoluções mais recentes do Conselho Federal de Farmácia, que devemos seguir. Professor, é muita resolução. Com certeza, é muita resolução. Mas o farmacêutico ele não trabalha em todas as áreas, não é verdade? Por mais que ele possa trabalhar em mais de 80 áreas, né? Normalmente a gente se concentra, pelo menos em determinado momento da nossa vida profissional, em determinada área. Então vai ter farmacêutico que vai trabalhar na drogaria, vai ter farmacêutico que vai trabalhar na farmácia de manipulação, vai ter farmacêutico que vai trabalhar na farmácia hospitalar, na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, e por aí vai, na análises clínicas, né? Entre outras diversas áreas que a gente pode atuar, que o farmacêutico pode atuar. Então, quando você estiver em determinada área, procure verificar quais são as resoluções daquela área específica, as mais importantes, né? Então, quem trabalha na drogaria não tem tanta necessidade de se inteirar, né, de forma profunda em legislações sobre farmácia de manipulação. Quem trabalha em manipulação não tem tanta necessidade de se inteirar em legislações, resoluções relacionadas a análises clínicas e por aí vai. Então, é claro, como farmacêutico é importante a gente saber tudo, mas é impossível saber tudo. Então, como que em determinados momentos da nossa vida profissional a gente se concentra em determinados nichos,
procure saber, é importante você saber as principais resoluções, legislações daquele nicho que você está atuando naquele momento. Claro, nada impede, hoje eu trabalho com drogaria, nada impede amanhã depois você trabalhar com análises clínicas. Ou outra área, nada impede. Você é farmacêutico, você pode. Essa é a vantagem, né? Essa é uma das vantagens que eu falo sempre de ser farmacêutico. Mas enfim. Aí é claro que a gente não vai seguir só a resolução do Conselho Federal de Farmácia. A gente vai seguir legislações da Anvisa, legislações federais e por aí vai, né? Mas enfim, vamos nos concentrar agora no Conselho Federal de Farmácia. Você entrou lá então no portal de transparência lá das resoluções do Conselho Federal de Farmácia. Como eu falei, nesse primeiro momento aqui vocês têm nessa primeira página todas as resoluções, as mais recentes, mas eu quero pesquisar uma específica. Eu quero pesquisar se a resolução 300 de 1997, que fala sobre farmácia hospitalar, se ela está vigente ou não. Quem vai escrever, de repente, algum trabalho acadêmico, algum artigo, na sua revisão, eventualmente se depara com resoluções. O trabalho, o artigo, a dissertação é de 2000. Aí ele cita a resolução de 1997, 300, sobre farmácia hospitalar. Será que ela está vigente ainda? Não, é claro, estou falando aqui de 2000, né? Mas quando a gente faz um trabalho acadêmico, o ideal é usar, idealmente, os mais recentes, né? 5, 10 anos, trabalhos mais recentes. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se você encontrar algum trabalho acadêmico, um artigo, alguma dissertação, uma tese, não importa, ou até algum livro, que cita alguma resolução, seja de quem for, da Anvisa, uma legislação federal, seja do Conselho Federal de Farmácia, a gente tem que ver se ela está vigente ou não. Se for do Conselho Federal de Farmácia, a gente vai aqui no site do Conselho Federal de Farmácia, na parte de resolução, portal de transparência, e vou verificar se essa resolução 300 de 1997 se ela está vigente ou não. Eu escrevo lá 300, você escreve o número, tá ok? Clica na lupa, ele vai pesquisar. E logo ele pesquisou. Veja que a resolução número 300 de 1997 é interessante a gente comparar, a gente saber o número da resolução e o ano, tá? Que vai que coincide de ter um número em anos diferentes, ter alguma de mesmo número, né? Enfim. Então a resolução 300 de 1997, ela se encontra o quê? Revogada. Ela está revogada pela resolução 492 de 2008. Significa que essa resolução 492 de 2008 está vigente atualmente? Vamos confirmar. 300 eu vi que está revogada. Ela não está valendo não, não está vigente. Ela foi anulada, revogada pela 492 de 2008. Será que essa 492 de 2008 está vigente? Vamos pesquisar? Então, estou mostrando aqui de novo, destacando que está revogada. Ah, sim. Se você clicar na lateral ali, está o PDF, você consegue abrir a resolução, tá? Cuidado que essa resolução, você poderia até baixar o PDF dela, né? Mas ela está revogada, ela não está valendo. As resoluções da Anvisa, quando estão revogadas e você baixa o PDF, normalmente elas estão grifadas, riscadas. Então fica bem claro que ela não está valendo mais. A resolução do Conselho Federal de Farmácia, se você baixar o PDF, ela não vem grifada não. Então você tem que ficar muito atento. Como que eu sei? Só lendo o PDF, eu não sei se ela está revogada ou não. Tá? Isso aqui é o PDF dela original lá de 97. Para eu saber se ela está revogada ou não, eu tenho que pesquisar, verificar lá. Ó.
está escrito revogado pela resolução 492 de 2008. Então está claramente, está escrito claramente que ela foi revogada. Vamos ver a 492? Pesquisar, clico na lupa. Veja, 492, vamos procurar. Ela foi revogada pela 730 de 2022. Então, a 492 também não vale. Será que a 730 de 2022 está valendo? Vamos ver. Então, o trabalho, veja que não é difícil, mas tem que fazer esse trabalho. A 730 de 2022 não tem nada escrito que está revogada. Tá? Então, aparentemente já está valendo sim. Ela está vigente. Tá joia? Clico lá no PDF e eu consigo abrir ela claramente. Tá? Outra coisa interessante também é que você pode pesquisar a resolução por assunto. Se você sabe a resolução, né? Quero confirmar se determinada resolução está vigente ou não. Você coloca lá o número, clica na lupa e vai refinando. Até, né? Se tiver escrito revogado é porque não está valendo mais. Veja qual que está valendo no lugar. Tá joia? Mas, além disso, você também pode buscar por assunto. Então, você pode pesquisar por manipulação, por exemplo. Né? Escrevi lá manipulação, né? Hospitalar, indústria, cosmético, né? Algo assim. Então, vai falar as resoluções desses nichos, dessas áreas de atuação. Então, vamos lá. Quando a gente clicou resolução, quando a gente escreveu manipulação e clicou na lupa para buscar, né? Repara que a gente tem aqui duas. Temos a mais recente, né, de 2024, é a resolução número 6 de 2024, que define, regulamenta e estabelece as atribuições e competências do farmacêutico na prestação de serviços de manipulação de medicamentos e outros produtos para a saúde em farmácia com manipulação. Ok? Mas, então ela, né, é a última, mais recente, né? Tudo indica que ela está vigente realmente. Mas, se você ficar atento, temos a resolução 753 embaixo, de 2023. Vamos ver o que ela define? Define, regulamenta e estabelece as atribuições e competências do farmacêutico na manipulação de medicamentos para a saúde, né? Medicamentos e de outros produtos para a saúde. Repara que essa resolução número 6 e número 753 são bem parecidas, né? Na verdade, a resolução número 6 de 2024, ela ainda coloca prestação de serviços de manipulação de medicamentos, né? Enquanto a 753 fala apenas da manipulação de medicamentos e outros produtos para a saúde. Mas repara que elas são bem próximas, bem pertinentes. Até quase uma coincidência uma resolução com a outra. Concorda comigo? Essa resolução 753 não está escrito que foi revogada. Certo? Não está. Mas ela é bem parecida com a resolução número 6. Vamos clicar e abrir a resolução número 6 de 2024? Para a gente ver um detalhe. Né? Então está bem parecido, como a gente pode ver. Vamos abrir a resolução número 6. Resolução número 6. Eu vou pesquisar nessa resolução número 6 aquela outra, 753, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso, resolução 753.
Então, vou pesquisar aqui na resolução número 6 de 2024, se ela falar alguma coisa sobre a 753. Então, eu abri o PDF, apertei Ctrl F para localizar e escrevi 753. E olha só que interessante. No artigo 3 da resolução número 6 de 2024, ele fala, artigo 13, esta resolução, a número 6 de 2024, entra em vigor, né? Então vale, a partir da data de sua publicação, revogando-se a resolução do Conselho Federal de Farmácia 753 de 2023. Então veja, a resolução 6 de 2024, ela revoga a resolução 753 de 2023. Então veja que a resolução 753, apesar de não estar escrito que está revogada, ela se encontra revogada também. Se encontra revogada pela resolução 6 de 2024. Tá? Eu, inclusive, preparando material para esse vídeo aqui, percebendo isso, eu encaminhei um e-mail para o Conselho Federal de Farmácia alertando isso, que a resolução 753 não está, entre parênteses, escrito que está revogada. Que o certo é estar, está escrito entre parênteses, revogada pela resolução, né, que nem está embaixo, resolução do Conselho Federal de Farmácia, número 6 de 2024. Né? Isso é o correto. Então, veja, eventualmente, aquela resolução revogada, que está revogada no site do Conselho Federal de Farmácia, às vezes pode não estar escrito. Tá? Então, se tiver escrito que está revogado e pronto. Não tem a menor dúvida. Aí você vai refinando pelaquela que revogou para ver se é aquela que está vigente ou não. E vai. Agora, se não tiver escrito nada, eu recomendo você procurar pelo assunto que trata aquela legislação, aquela resolução, e ver se tem alguma outra que veio depois dela que fala sobre aquele assunto também. E se ela revoga aquela outra resolução. Nesse caso, a resolução 6 revoga a resolução 753. Como vou saber se revoga? Lá está escrito. A gente viu que no artigo 13 da resolução 6 estava falando que ela revogava a resolução número 753. Tá? Então fique atento a isso. Se você eventualmente nas suas pesquisas encontrar alguma resolução que está revogada e não está escrito que foi revogada, eu recomendo enviar um e-mail para o Conselho Federal de Farmácia alertando isso a eles. Eu já fiz isso uma outra oportunidade. Há muitos anos atrás, eu tinha percebido que a resolução 300, aquela que farmácia está lá, que eu mostrei para vocês, ela estava revogada, que é uma outra, né? Tinha substituído ela, mas no site não vinha escrito que estava sendo revogada, que tinha sido revogada. Na ocasião, eu mandei um e-mail para o Conselho Federal de Farmácia, e não sei se foi por causa do meu e-mail ou não, foi revisão deles, mas depois, como a gente viu na pesquisa de hoje, né, mostrou que a resolução 300 estava revogada. Cadê? Aqui, ó, né? Mostra que a resolução 300 estava revogada. Então, se aparecer para você que foi revogada, não se preocupe, está revogada. Se não aparecer, refina mais sua busca para você ter 100% de certeza se ela está revogada ou não. Tá bom? Qualquer coisa, se você tiver maior dúvida, professor, ainda assim eu estou na dúvida. Manda um e-mail para o Conselho Federal de Farmácia para confirmar se está vigente ou não. Mas você vê que não é tão difícil. Mas vocês perceberam no que eu fiz ali, não é tão difícil a gente saber e ir refinando para saber se a resolução realmente está revogada ou não. Tá? É só você ir na resolução
se ela não está escrito que está revogada, procura o assunto dela, vê quais são as resoluções mais recentes e veja se alguma revoga ela. Tá joia? Então, para nós farmacêuticos é muito importante saber pesquisar resolução no site do Conselho Federal de Farmácia. Né? Não só farmacêutico, né? Se você é técnico de farmácia, estudante técnico de farmácia, né? Se você é estudante de farmácia, se você é farmacêutico, se você é farmacêutico principalmente, mas se você é estudante de farmácia também, né? Vai escrever algum artigo, algum trabalho, é muito importante em saber pesquisar no site do Conselho Federal de Farmácia, tá bom? Muito bem. Então, antes de concluir, eu quero convidar vocês a assistirem conhecerem outros vídeos do canal. A gente tem um vídeo também, como verificar se uma legislação está vigente na Anvisa. Nesse vídeo aqui, a gente viu se uma resolução do Conselho Federal de Farmácia está vigente, está valendo ou não. Esse primeiro aí que estou destacando aqui para vocês, da Anvisa, é equivalente, só que em relação à legislação da Anvisa. Aí a gente acessa o site da Anvisa. Olha lá, vai ser bem bacana. A gente tem outro vídeo que é como tirar qualquer dúvida sobre medicamentos. Está com dúvida sobre medicamentos? O que eu faço? Assiste esse vídeo aí. Vai ajudar muito vocês, tenho certeza. E um outro também, como evitar pagar mais caro por medicamentos. Medicamentos já tem preço caro, né, infelizmente. Mas, como vou saber se eu estou pagando além do que deveria? Como eu posso evitar isso? Assista esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser interessante para vocês também. Tá joia? Pois bem, convido a todos a conhecerem os cursos que eu tenho na plataforma Buizero. Convido também a vocês conhecerem o meu e-book, Introdução à Farmácia de Manipulação, e assinar o canal, assistir aqueles vídeos que eu citei, entre outros que eu tenho no canal também. Tá? Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido de valia para vocês. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, escreve aí nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Acabando esse vídeo, assiste os outros.